Bom dia, minha querida aluna, bom dia, meu querido aluno. Aqui quem fala, você sabe, né, é o primeiro superdotado nível book do mundo, né? É uma espécie de gênio, né? Então, gênio eu já sou, né? Mas na verdade o que falta é reconhecimento disso, né? Competência técnico-científica muito maior do que os doutores e doutoras de São Carlos, né, de uma USPzinha da vida, universidades federais, né? Isso eu já tenho uma carreira muito mais sólida e extensa do que esse povinho todo aí, mas o que falta é reconhecimento, é valorização, pessoas que me reconheçam, que me valorizem, pessoas que sejam recíprocas comigo, pessoas que sejam justas, honestas como eu sou, pessoas que me priorizem, né, como eu mereço ser priorizado. Na verdade, o que está acontecendo são pessoas, né, montaram uma rede de coordenação de curso com membros da seita, dos demônios, das testemunhas de Jeová, que estão atrasando minha vida por inveja, por ódio, estão mexendo todos os pauzinhos, né, destruindo minha clientela, destruindo parceria, destruindo relacionamentos afetivos sexuais, destruindo minha trajetória acadêmica, laboral, por inveja, porque sabem que sabem que a batata desse povo vai assar. Vai porque eu tenho provas documentais assim mais concretas, já tem várias ações criminais e civis em curso em face dessas pessoas, e basta eu ter patronos, patronas honestas, né, juízes, né, honestos, né, que essa gente vai se ferrar. E assim, essa gente gosta de praticar suborno, né, pagar determinadas instâncias policiais e judiciárias para poder jogar tudo embaixo do tapete, só que essa gente se esquece de duas coisas. Primeiro, que essa rede de coordenação de curso e membros da seita dos demônios não controla o mundo. Quem controla tudo é o Altíssimo. Aquele lá em cima manda em tudo. Esse é o primeiro fator principal. Eles estão achando que essa rede consegue controlar a minha vida. Não controla. Ninguém controla ninguém. Mas essa rede acha que consegue controlar as pererecas para não deixar as pererecas dar para mim. Acha que consegue controlar a minha vida a ponto de me impedir, né, de ser glorificado como o maior gênio cientista da raça humana. Eles acham que vão me impedir de alcançar esse feito. Né? Então, assim, porque eles acham que mandam, acham que essa rede de prostituição global, né, de universidades e seitas, eles acham que eles mandam no mundo, entendeu? Eles acham que é assim mesmo, como é que pratica crime à vontade, ameaça, né, pessoas que querem jogar no ventilador como eu, várias pessoas já fizeram isso, botaram gente dentro da casa onde eu moro para me constranger, ameaçar, gritar comigo, né, esmurrar a porta, me ameaçar de morte caso eu processe, né? E essa gente lá na UFSCar fizeram a mesma coisa, botaram 3 guardas lá para sentar o cacete em mim, né? Me jogar para fora sem não ter feito nada e ainda falar que se eu processar eles vão ferrar com a minha vida antes de eu ferrar com a deles. É o que eu ouvi. Pensa bem, essa gente sabe que está cometendo que não presta, sabe que são criminosos, inverte os fatores, me trata um gênio aqui maravilhoso, super simples, humilde, manso, né? Um sujeito que não comete crime, um sujeito maravilhoso. Me tratam como criminoso, como indigente, né? Por questão de inveja, de imaturidade, de hipocrisia, de criminalidade, né? E eles acham que dominam a minha vida, eles acham que conseguem controlar, não controla. O máximo que conseguem fazer, eles podem até monitorar eletronicamente, né? Clonar redes sociais, IP, eles podem, sei lá, como a minha internet da Claro, eles podem entrar lá na central da Claro, mandar a Claro derrubar minha internet em dias que eles sabem, de repente que eu estou no processo seletivo de doutorado direto, uma entrevista, eles podem mandar a Claro derrubar a rede para poder, né, como quem diz, né, manda a Claro derrubar a rede nesse dia, como é que ele vai provar? Quem lá da central da Claro que vai falar que foi a gente que ligou para a Claro e mandou derrubar a rede da internet dele no dia, no momento da entrevista do doutorado direto? Ninguém vai falar isso, nem tem, mas né, enfim, né, como quem diz, né, joga tudo embaixo do tapete, enquanto ele não conseguir provar, ele tá, né, ou não conseguir provar, ou não conseguir advogado honesto para juntar as provas nos autos, ou não conseguir, né, uma juíza honesta, né, que seja coerente, né, com as provas que ele apresenta, né, enquanto ele não reunir todos esses fatores, a justiça não vai ser feita. Tá, mas essa gente está se esquecendo que quem controla tudo nesse mundo, os fatores ambientais desse mundo, é aquele lá em cima. Eles estão esquecendo os fatores espirituais que eu trago à tona na teoria psicodinâmica obsidiana da predestinação. Fatores biológicos e ambientais, sim, determinam muita coisa na vida, mas os fatores espirituais é que determinam muito mais. Eles se esquecem de que quem usa determinados juízes e juízes para fazer justiça é aquele lá em cima.
Aquele lá em cima sabe muito bem qual que é o juiz e qual que é a juíza honesto, honesta, que vai cair, né, para cuidar de cada um desses processos que eu ingressei, para poder fazer justiça. Aquele lá em cima sabe quais são os juízes e juízas que são subornáveis e sabe quais são aqueles que são honestos. Aquele lá em cima sabe quais são as autoridades policiais que são subornáveis e sabe quais são as autoridades policiais que são honestas. Tá? Nem toda polícia é desonesta. Tem policiais, embora poucos, né, que são honestos. E estão lá cumprindo o dever da lei, apenas isso, nada mais. Por mais autoritários que sejam, por mais que gritem aqui, ali, acolá, porque tem uma arma na cintura, mas tem que ter mesmo, porque se não tiver polícia, o mundo fica muito pior do que já está. Então, mas tem autoridades policiais que vê, que quando vê uma palhaçada que os povos estão fazendo, não concorda com isso. E por mais que tenha aí uma rede inteira de pessoas cometendo crime, tem autoridades policiais que são corajosas como eu, de denunciar, né, de não ficar quieto, de me ajudar a derrubar esse povo, com certeza. Assim como autoridades judiciárias também. Nem todo mundo dentro das varas civis e criminais são criminosos. Não, tem muita gente que é honesta nesse mundo, né? Apesar que é a minoria, se for comparar com o todo, mas tem gente honesta, né? Não é todo juiz que vai aceitar suborno. Então, uma USP da vida, uma seita dos demônios, uma universidade federal, outra, eles podem conseguir comprar um aqui, outro ali, uma promotoria aqui, outra ali, um juiz aqui, outro ali, mas será que consegue comprar todos os juízes? Não consegue. Será que eles conseguem comprar todas as promotorias? Não. Entende? Vai chegar o momento que eles vão tentar pagar uma promotoria que é honesta e não vão conseguir. E a promotoria vai tocar em frente o processo, vai levar a criminalização. Vai chegar uma hora que eles vão, né, no curso dos processos vai ter tantas provas, mas tantas provas da criminalidade desse povo, que eles vão ficar morrendo de medo de ser condenado, eles vão tentar molhar a mão do juiz, para o juiz fazer vista grossa e fazer algo incoerente, mandar arquivar, fingir que não viu, fingir que é cego, que tem catarata. Enfim, eles vão poder. Mas a questão é quantos juízes e quantas juízas são subornáveis, quantos e quantas esse povo vai conseguir comprar. Porque é só comprando autoridades policiais e judiciárias para esse povo vencer os processos. Se não fizerem isso, eles não conseguem vencer. Provas eu tenho. Eu tenho provas documentais e testemunhas concretas para levar esse povo à condenação criminal, seja numa cadeia durante muitos anos, e condenações cíveis para ganhar milhões de indenização em cada processo. Tá? Provas não faltam. Eu tendo patrono honesto e caindo na mão de juízes, né, que não sejam subornados, e tem. Tá? E outra coisa, isso é na primeira instância. Eles têm que lembrar o seguinte, eles estão na primeira instância. Mas existe um remédio constitucional chamado habeas corpus, que por meio dele dá para pedir revisão criminal. Mesmo que na primeira instância eles consigam comprar, né, um magistrado, né, de repente cai na mão do magistrado que é subornável, eles consigam comprar para fazer vista grossa, mesmo assim eu posso entrar com habeas corpus, sem advogado ou com. E o habeas corpus ele pode reverter a decisão da primeira instância, jogar para a segunda instância, talvez para a terceira. E eu duvido que essa gente tenha condições, né, de encontrar alguém subornável na segunda ou terceira instância e comprar desembargadores na segunda e terceira instância. Então essa gente tem que pensar muito bem o que está fazendo. Até quando essas coordenações de curso e membros da seita demoníaca eles vão conseguir jogar embaixo do tapete a palhaçada que estão fazendo comigo por inveja, por ódio, porque não quer aceitar, não quer respeitar meus direitos como o primeiro superdotário em República do Mundo. Até quando? Até que ponto isso vai acontecer? Até quando eles vão conseguir me agredir, ameaçar, humilhar, né, botar a gente para jogar água em mim, igual fizeram, jogaram 10 baldes de água em mim aqui, queimou meu computador, aqui em casa, à toa, sem fazer nada, botaram gente criminosa para me ameaçar que se eu processar vai me matar. Até quando eles vão fazer isso? Até quando eles acham que essa criminalidade vai acontecer? Será que eles acham que vão conseguir me calar? Não consegue. Se conseguisse, eu não teria conseguido entrar com 27 processos já. Tem 15 processos civis correndo e 9 criminais, que eu sou autor de todos eles e estou processando essa gente toda. Pensa bem o superdotado, de tão competente que eu sou, eu faço isso. No outro dia eu encontrei um advogado, né, e eu falei para ele, entra para mim, por favor, com uma apelação numa ação civil que eu tenho em face da USP. Eu processei 16 pessoas de lá. Sabe o que mandaram falar? A USP entrou em contato com o sujeito, que o sujeito é formado na USP também, né? Como ele foi egresso da USP, então ficou fácil eles influenciar a decisão dele.
O sujeito teve coragem de olhar para mim e falar: não, olha, você não pode continuar com esse processo da USP, não. Sabe por quê? Olha, são 16 pessoas, imagina se cada um arruma advogado, são 16 advogados. Imagina se cada um apresenta uma contestação, são 16 contestações, você vai ter tempo para isso. Eu falei: filho, o que são 16 contestações, 32, 50, 150 contestação? Para o maior gênio da humanidade, filho. Você está falando com quem, filho? Você acha que está falando com bosta, doutor bosta e otário, viado e biscate da USP? Ou você está falando com gente de verdade, homem de verdade, honesto, que tem um entendimento jurídico avançado, mais avançado que esse jurídicozinho, bostinho de universidade? Que dificuldade que eu tenho de apresentar 16 contestações, 32, eu já entrei com 27 processos, esses que estão em curso, né? Porque eu já entrei com muito mais, já entrei com mais de 30 processos que foram arquivados. Esses são 27 que estão em curso, eu ainda vou entrar com mais uns 10 ainda. Eu perguntei para ele qual que é a dificuldade que eu tenho para apresentar 16 contestações, 32, 50, de um 16 cabeça de baga, jegue, anta. Tudo biscatezinho, vagabunda, não tem prova nenhuma contra mim porque eu não fiz nada errado. Agora eu tenho provas documentais testemunhais concretas em fora dessa gente. Qual que é a dificuldade que eu tenho de contestar a maracutaia, a bostinha, entendeu? O analfabetismo jurídico, sexual e humano dessa gente? Eu não tenho dificuldade nenhuma. Aí ele falou: não, mas é muita coisa, é muito difícil. Eu falei: filho, é muita coisa, muito difícil para quem, filho? Para você que é um advogadozinho que só tem 20 anos de carreira? Ou para mim, que sou o maior gênio da humanidade? Não, para você eu tenho certeza que é difícil. A única coisa que você tem é uma porcaria de licenciatura em física pela USP e um lixo de bacharelado de direito. Então, para você, com certeza, é muito difícil você fazer isso. Você não é nem superdotado, você é. Se você fosse pelo menos superdotado em sentido acadêmico, já seria alguma coisa. Eu não, filho. Eu sou superdotado em sentido acadêmico, criativo, produtivo, metafísico, espiritual, sexual e book, filho. Fui eu que criei a superdotação metafísica, espiritual, sexual e book, graças a mim que existe, eu que validei estatisticamente, graças a mim todos os neuropsicólogos do mundo podem utilizar agora esses 3 novos tipos de superdotação em suas avaliações diagnósticas. Graças a mim, todos os superdotadozinhos e superdotadazinhas do mundo inteiro, graças a mim, que eles e elas podem agora ser avaliados na superdotação metafísica, espiritual, sexual e book. Deviam todos e todas deviam dar aplausos, aclamar o rei aqui, né, um cientista superdotado, que o único que foi competente fazer isso, não teve outra pessoa que fosse competente para fazer isso. Então, aí por isso que eu falei para ele, qual que é a dificuldade de eu vencer 27 processos, 9 criminais e 15 civis. Se eu quiser entrar com mais 50 processos, eu dou conta. Ah, mas é muita coisa, tem tempo que eu falei para ele: filho, é muita coisa para quem, filho? Para um bostinha, viado, merdinho, igual você que está começando a vida agora? Ou para mim que sou um senhor, dou aula até para doutor da USP, você acha que eu tenho dificuldade em fazer? Para você eu tenho certeza que é difícil, para você e para qualquer advogado do mundo. É extremamente difícil fazer isso. Agora, e para mim, filho? Primeiro que eu não preciso de advogado para elaborar peça judicial. Quem elabora sou eu, os argumentos são meus. As provas documentais, mas eu já possuo, já está tudo arquivado, as peças já estão todas prontas. Eu não preciso de um bostinha de patrona, nem de uma merdinha de uma patrona, para ensinar nada para mim, para elaborar nada. Eu só preciso de um advogado que seja honesto, honesta, para seguir a lei, pegar as provas que eu tenho, enfiá-la no processo, lá levar para o magistrado tomar decisão, que quem julga é o magistrado, não é advogado. Eu só não coloco lá porque eu não tenho capacidade postulatória, não tenho bacharelado em direito, nem OAB ativo, senão eu mesmo colocava lá para não passar papel de palhaço para um patrona fazendo hora com a minha cara. Mas eu não preciso de advogado, senão para pegar os documentos e colocar lá nos autos, é só isso, tá? Tanto é que quando eu paguei a outros advogados para atuar para mim, todas as peças fui eu que elaborei, todas as provas fui eu que produzi. Os patrões no máximo pegaram e colocaram nos autos, só isso, tá? Só isso. A defensoria foi a mesma coisa. Quando eu vou ser atendido lá, a mesma coisa eu falo para eles: filho, o processo é tal, a senha é tal, a fase processual que a gente está é essa. Os documentos que eu já juntei por meio de outros patrões foi esse. Agora o que a gente precisa fazer nessa fase é isso, as provas são essas para juntar, o que tem que fazer é isso, as próximas etapas são essas. Então vai lá, pega esse documento e junta e tal. Então assim, eu não deixo esse povo mandar em mim, não, eu não preciso de orientação nenhuma. O que eu preciso é de gente honesta, eu já tenho entendimento jurídico avançado, é só o advogado defensor pegar lá o
né, os documentos sem chiar, sem fazer gracinha e colocar nos autos, é só isso, é só pegar o documento e colocar lá. O resto quem vai fazer é o juiz, ele não precisa fazer nada. Não adianta advogadozinho querer fazer, olha, porque tem que fazer assim, porque eu trabalho. Filho, que se dane o jeito que o advogado trabalha, que se dane. Quem determina o jeito que o advogado trabalha é estatuto da OAB e legislação. E que se foda se o advogado trabalha de alguém, ele que enfia no cu. Advogado que enfia na buceta dela o jeito que ela trabalha, o jeito que ela não quero saber. Tá? A legislação determina o jeito que ele é o trabalho, o estatuto da OAB que determina. Vai seguir do jeito que está lá e pronto, acabou. As provas sou eu que produzo, pega lá, enfia lá e pronto, acabou. Se a peça tiver alguma coisinha ou outra errada, que ela seja humilde, que a pessoa seja humilde, para dizer, argumentar muito bem e provar que aquilo lá, se deixar daquele jeito, vai dar problema para mim e para ela. Aí tudo bem. Aí se tiver necessidade de ajustar, a gente vai lá, ajusta junto, faz alguma coisa para não gerar dano nem para mim, para ela, que a intenção não é gerar dano, nem para mim, nem para a pessoa que está lá me ajudando, não. Tá? É só fazer isso, ajustar e enviar lá. Tá? Mas se for necessário, se não for necessário, tem coisa, erro gramatical, ortográfico, não vai dar problema para ninguém, isso aí pode voltar lá tranquilo. Se está em primeira ou terceira pessoa, isso também não vem ao caso, entendeu? Se você chamou de meritíssimo, Vossa Excelência, isso aí não vai anular processo, você ainda tá. Tem coisas que são graves, se faltou pressupostos processuais, tudo bem, aí tem que juntar esses pressupostos processuais para, né, não gerar nulidade e validar o processo, aí é outra coisa. Tá? Os recursos têm que ser adequados, né? No momento correto, seja uma apelação, seja um res, seja que é um recurso de sentido restrito, né? Que seja, né, um embargo de declaração, enfim, né? Que seja uma defesa prévia, uma defesa, né, posterior à audiência de conciliação e antes da instrução de julgamento, que seja, enfim, uma revisão criminal, que seja uma ação rescisória, que seja um habeas corpus, enfim. Cada, né, recurso tem as suas fases, seus prazos, né, tudo para fazer direitinho, tudo bem, eu já entendo direito. Eu só preciso de patrono e patrona que me atenda na hora certa, da maneira certa, pega os documentos que eu envio, junte no momento certo, é só isso, é só fazer isso que eu venço o processo. Tá? E assim, juiz, esse povo se esquece que nem todo juiz é subornável, nem todo juiz é subornável. Tá? E nem toda autoridade policial é desonesta. Tem aquelas autoridades policiais que estão ali apenas seguindo o que a lei determina, estão ali para cumprir o exercício do dever, só isso. Não estão ali para receber suborno, não estão ali para fazer maracutaia. Não tem autoridades policiais, e eu conheço em São Carlos mesmo. Já teve departamentos policiais aqui que eu sei que tem pessoas ali apenas cumprindo o devido dever, não estão fazendo nada demais. A lei determina aquilo lá, ué. E assim, embora tenha alguns que infelizmente lá estão, né, abusando do poder, mas tem autoridades policiais que estão fazendo só o dever, mais nada. Tá? Eles percebem que tem crime, eles tocam em frente. Tá? Agora só que queixa crime é advogado que tem que entrar, não é autoridade policial. É por isso que a autoridade policial às vezes fala, olha, tem um monte de caso aqui, não adianta mandar para o VAR que vai ficar parado lá, vai arquivar se não tiver advogado. Se você não tem advogado, não tem nem sentido enviar para o VAR. Não é má intenção, mas é que a pessoa tem que ter advogado, seja público ou particular, para entrar com um queixa-crime, vai fazer o quê? Então eu entendi isso mesmo, teve alguns departamentos policiais aqui que eu percebi que eles estão apenas cumprindo o dever, não estão fazendo nada demais, não tem nada de errado. Tá? Enquanto tem um ou outro que infelizmente, né, de vez em quando a gente vê que é abuso do poder. Né? E as autoridades judiciárias a mesma coisa. Tem juiz e juíza que finge que é cego, tá? Que é cega, para favorecer quem, né, sei lá, quem paga suborno, sei lá, quem dá algum favorecimento que a gente nem sabe o que é. A gente não está olhando por detrás do bastidor. Mas não é todo juiz que é assim. Né? Principalmente na segunda e terceira instância. Na primeira instância é mais comum ter juiz e juíza que é subornável, mas na segunda e terceira instância é mais difícil correr. Então é o que eu estou dizendo. Essas pessoas que eu estou processando, eles estão se esquecendo de duas coisas. Primeiro, que essa rede de pessoas não controla nem a mim nem a ninguém. Eu não controlo ninguém, nunca controlei. Ninguém me controla, nunca controlou. Nunca fui controlado por ninguém. O máximo que essa gente pode fazer é cometer crime cibernético, igual eu falei, né? Clonar redes sociais, de repente, né, sei lá, invadir hardware, invadir software, invadir sites, invadir com a senha e e-mail, né, enfim, as redes das pessoas, né, igual já fizeram, né, já invadiram, né, meu LinkedIn, um dia eu fui entrar no LinkedIn lá, a pessoa tinha colocado lá falando que eu sou retardado, que eu sou isso, que é aquilo, um dia eu fui entrar no Instagram, tinha uma foto de um pinguim lá, no lugar da minha foto de perfil, tinha uma foto de um pinguim e gente falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Quer dizer, alguém que tinha pegado meu e-mail, quer dizer, aí eu tive que ativar a verificação de 2 etapas no Instagram, para parar com isso, parou, ativei a verificação de 2 etapas no LinkedIn, parou com isso.
eu troquei a senha dos e-mails, eu tenho 8 e-mails integrados num principal, tive que trocar a senha dos e-mails, aí parou um pouco com isso. O máximo que a gente pode fazer é monitorar eletronicamente de forma legal, pode de repente clonar IP, clonar redes sociais, usar algum software, existe, né, na Dark Web existe softwares avançados que captam áudio e vídeo temporal. Esse povo, né, como tem empresário nessa rede, pode ser que compre e queira fazer isso, faça, mas isso não é controle, isso aí é uma tentativa. Na verdade, quando a pessoa faz isso, fica monitorando eletronicamente, o que essa gente está tentando fazer é controlar a vida do gênio, né, para pegar informações, usar para fins indevidos, né, para poder rastrear, para saber onde que o sujeito está andando, onde que ele frequenta, o que ele fala, o que ele faz, para poder tentar controlar. Mas consegue? Não consegue. Não é tentar me impedir de pegar um empréstimo para poder conseguir pagar advogado, para eu não conseguir pagar o APC de algumas publicações, não consegui, eu consegui pegar um empréstimo. Já me arrancaram mais de 11 mil reais de estelionato para me impedir de fazer isso aqui, eu consegui? Não, esses 11 mil de estelionato eu vou recuperar na justiça. Tudo isso, todos esses danos materiais que me gerar, eu vou recuperar tudo judicialmente nessa seara civil. Então quer dizer, mas impediram? Não impediram. Né? Tentaram me impedir de concluir 3 licenciaturas, arrancaram, né? Mandaram me desligar de 3 licenciaturas para tentar me impedir. Conseguiram? Não, porque eu entrei em outras 3 universidades e já consegui concluir 3 licenciaturas em outras, né? Falta só a colação de grau nos outros 3. Quer dizer, adiantou? Não adiantou fazer maracutaia. Tá? Me arrancaram de 5 mestrados, mas eu estou na fase concluinte de mestrado. Se Deus ajudar, né? E Deus ajuda, que Deus ajude que dê tudo certo, que essa gente não consiga me arrancar mais deles, que assim até o final do ano eu termino esse mestrado meu. Quer dizer, essa gente está atrasando minha vida, tá? Mas essa gente se esquece, primeiro, que não consegue me controlar, que toda a vida humana, a raça humana, é controlada por aquele, né, que predestinou tudo, e o agente predestinador principal, e está lá na cor celestial, o Altíssimo, né? Ele que determinou que a vida humana é predestinada, previsível e imutável. Esse é o primeiro aspecto que essa gente esquece. E o segundo aspecto, o segundo fator que essa gente esquece, é que aqui na Terra nem todo mundo é subornável. Nem todo mundo é desonesto. Essa gente se esquece disso. Essa rede de coordenações de curso membros da seita de Testemunho de Jeová, elas acham que consegue comprar todo mundo e todos. Essa gente acha que pode controlar todo mundo e não consegue. Ninguém controla ninguém. Por mais que existam algumas autoridades policiais que são subornáveis, antiéticas, mas existem aquelas que estão ali apenas cumprindo o dever. Eu conheço várias autoridades policiais que estão ali apenas cumprindo o dever e mais nada. Tá? E eu tenho a mesma coisa, magistrado, pessoas da área jurídica, tem aquelas que são subornáveis, mas tem aquelas que não são, mesmo na primeira instância. Na segunda e terceira instância é mais difícil, né? Desembargadores, né, estaduais, federais, é mais difícil, né, serem subornados, embora existam alguns, mas é mais difícil fazer isso, né, na segunda e terceira instância. Na primeira instância é mais comum? Mas nem todo mundo é subornável. Então o que é que vai acontecer? Lá em Minas, né, lá a seita de Testemunho de Jeová em Minas, em São Lourenço, Minas Gerais, eles influenciaram a defensoria, falaram que eu sou louco, que eu sou retardado, que eu ando à toa, que eu sou vagabundo, para a defensoria não pegar minhas causas, porque esse povo não vale nada, sabe que cometeram crimes bárbaros em face da minha pessoa e que eu tenho provas documentais testemunhais concretas, e que se tiver advogado honesto e juiz, né, e não subornável, essa gente se ferra na seara civil criminal. Então, manipular as autoridades policiais e jurídicas lá da cidade, porque a cidade pequena, é mais fácil subornar. Mas será que consegue? Será que, por exemplo, o processo corre, né, e de repente eu jogo lá para a segunda instância, jogo para a terceira instância, será que essa gente tem cacife para pagar? Primeiro que eu vou ter que encontrar alguns desembargadora que seja subornável, é o primeiro caso. Primeiro que eles não conhecem a segunda e terceira instância. A segunda e terceira instância lá em Minas fica em BH. E a terceira instância fica em Brasília. Será que eles conhecem todos os embargadores e desembargadores de Belo Horizonte? Será que eles conhecem todos os embargadores e desembargadores de Brasília? Não conhecem. Aqui em São Paulo, né? Quando joga para a segunda instância, vai para São Paulo capital, que é a segunda instância, é a sede do TJSP. E quando joga para a terceira instância, é Brasília. Será que a USP, né, o Fiscar, o INTA, esse povo todo conhece todos os embargadores lá do TJSP? Será que eles têm cacife para pagar suborno, se tiver algum subornável ou não? A mesma coisa em terceira instância. Eles conhecem lá em Brasília todos os embargadores federais? Conseguem pagar propina, suborno, seja lá o que for? Primeiro tem que saber se tem algum subornável, né? Será que eles não conhecem? Então, quer dizer, eles podem até, no máximo pode acontecer, essa gente conseguir, né, encontrar alguém subornável na primeira instância, fazer esse arquivado, mas por meio de revisões criminais, relações rescisórias, eu jogo para a segunda instância, jogo para a terceira instância, eu tenho certeza que na segunda e terceira instância eu venço.
Essa guerra pode demorar muito mais tempo do que eu imagino para vencer, mas eu vou vencer. Não adianta essa gente fazer maracutaia, não adianta essa gente me constranger, ameaçar, né, me humilhar, né, mandar me bater para eu poder encerrar, tentar fazer encerrar com os processos, para jogar tudo embaixo do pano para essa gente ser criminal. Não adianta. A justiça é divina. Eles têm que lembrar quem está mexendo os pauzinhos, quem está me guiando para entrar com esses processos, para, né, para bater de frente mesmo com essa gente, para tocar em frente os processos. É a Corte Celestial. A Corte Celestial já conseguiu para mim advogado, né, em todas as ações criminais. Porque aquele lá em cima sabe que essa gente não vale nada e sabe que é justo. A justiça tem que ser feita e a justiça é divina. Pode ter certeza que antes de algum juiz humano bater o martelo aqui ou ali, aquele lá em cima já decidiu se essa gente vai ser condenada, quando vai ser, qual é a pena que cada um vai pegar. Quando o juiz daqui, o juiz daqui bater o martelo, a gente da USP vai ficar 10 anos preso, pode ter certeza. Esse martelo já foi batido lá em cima, na Corte Celestial faz tempo. Tá? Enquanto aqui eles vão ver os efeitos, né, das condenações cíveis e criminais deles, lá em cima já foi decidido faz tempo. Essa gente está dormindo. Essa gente está achando que fatores ambientais e biológicos determinam tudo. Mentira. Quem determina os fatores ambientais e biológicos é aquele lá em cima. A cor dos meus olhos, dos seus olhos, a sua altura, a cor do cabelo. Você fala, isso aqui é DNA. Mas quem que desenhou seu DNA, filhinha? Aquele lá em cima já desenhou seu DNA antes do espermatozoide do seu pai fecundar o óvulo da sua mãe. Aquele lá em cima já determinou qual que seria o DNA que ia ser gerado lá, filha. Tá? Aquele lá em cima determinou os fatores biológicos, você nem sabe. Tá? Os fatores ambientais também é a mesma coisa. Qual que é o cenário que ia ocorrer quando a sua mãe e seu pai estavam lá transando? Aquele lá em cima já sabe. Ele que determinou onde que seria, se seria dentro do carro, se seria no quarto, se seria na sala, no trabalho, onde foi, se seria no meio do mato, seria no carnaval, se seria, enfim, aquele lá em cima sabe. Tá? Ele que determinou todos os fatores ambientais, biológicos. Esse povo está achando que manda. Essa rede acha que controla, não controla ninguém. Eu não sou controlado, nunca fui. Eu não controlo ninguém, nunca controlei ninguém, nem quero, não tenho um pingo de interesse de controlar a vida de ninguém. Né? Na verdade, quem me controla a minha vida é aquele lá em cima e eu. Quem controla a sua vida é aquele lá em cima e você. A gente controla a própria vida, o próprio comportamento, os próprios pensamentos, as decisões. Nós controlamos a nossa vida, né? Regida por aquele que está lá em cima. Seja se a gente acredita ou não naquele que está lá em cima, aquele lá em cima e nós é que tomamos conta da vida nossa. Ninguém toma conta da vida de ninguém. É tomar conta, que eu falo no sentido de controlar. Tomar conta até assim, no sentido de fofocar, sim. No sentido de pegar informação, torcer, sair falando mal, agora se a gente faz de mim, isso sim. Esse povo é fofoqueiro. Esse povo injuria, de fama, fala mal porque sente inveja e ódio de mim, porque eu sou homem de verdade, eu sou justo, eu sou honesto, eu não sou tranqueiro, criminoso igual esse povo. Tá, mas controlar não consegue, tá? E mais uma vez eu venho falando disso da prática docente, porque, meu aluno e minha aluna, você, meu aluno e minha aluna, precisa tomar nojo, você precisa tomar ódio de gente que fica se fazendo de professor, professora, e praticando tudo isso em face de um cara aqui que está lecionando de verdade. Um cara humano, altruísta, né, que exerce empatia. Um cara honesto, um cara que preza pela verdade, pela justiça, pela diversidade, pela inclusão. Um cara que promove e respeita todos os direitos humanos constitucionais das pessoas como um todo. Tá? Então, assim, o exemplo que eu dou é tão maravilhoso que isso provoca raiva e inveja, porque eles falam, mas não é possível, o cara é tão maravilhoso, o cara é tão mais competente que a gente, ele é tão foda e ao mesmo tempo é tão simplesinho, é tão humildezinho, tá? É tão inocente, o cara é tão, né? É tão prestativo, é tão grato, é tão humano, entendeu? Ele é muito melhor que a gente, está lá ajudando todo mundo, e a gente não vale nada, está lá atrasando a vida dele. Esse povo sabe disso, entende? Então, assim, você que quer se tornar professor, aprenda pelo meu exemplo, copie o meu exemplo, replique a minha forma de atuar, minha conduta, principalmente a conduta. Tá? Se você não tem mestrado, não se preocupe com isso, eu te ajudo, minha aluna, a concluir o mestrado, doutorado, pós-doutorado, à distância, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, da sua própria casa, pagando mensalidade acessível. Depois que você for egresso do mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu ajudo você a reconhecer seu título, né, de mestre, doutor, doutora, pós-doc, aqui em Universidade Brasileira, pela plataforma Carolina Bore. Isso é de letra.
Tá? Eu prefiro ter na minha equipe pessoas, né, graduadas, né, especialistas, né, que estão no início da carreira, mas que sejam maravilhosas, honestas e justas como eu, que eu transformo você, honesto, honesta, em pessoa, em mestre, mestra, doutor, doutor e pós-doc, maravilhoso como eu sou. Prefiro pessoas assim. Ao invés de encontrar doutores e doutoras, né, já com uma carreira extensa, sólida, lá, cuspir na arrogância, falando, nossa, mas eu sou melhor do que aquelas 10 especialistazinhas, crianças da sua equipe. Eu falei, não, filha, mas elas são honestas, são pessoas de bem, não são biscate, doutora, biscatinha vagabunda, que aceita piquezinho na conta para atrasar a vida de gênio, não, e depois vem com fingimento, como se nada tivesse acontecido. Nossa, o que aconteceu? Você está precisando de alguma coisa? Ajuda a fazer o inferno na minha vida, tá sabendo as merdas que eu estou passando, não move um dedo para ajudar. Aí depois um dia aparece, quer dar buceta, quer fazer alguma coisa, aí vem perguntar para mim o que aconteceu. Estava precisando de uma coisa, que fingimento puro, né? Na hora que o cara está precisando de socorro, de ajuda, às vezes de um advogado, advogada, às vezes está precisando, né, de recurso financeiro, seja para, né, ou para pagar um advogado, advogada, ou de repente para cobrir gastos editoriais, que são muitas pesquisas em andamento, né, e submetidas, né, muitas no prelo, né, eu precisando de milhares de reais para poder pagar a PC, gastos editoriais para serem publicados. Vê quem ajuda, ninguém ajuda. Aí do nada um dia vai aparecer com a cara mais lavada do mundo. O que aconteceu? Você explica para mim? Eu quero te conhecer. Quer conhecer? Não, vai conhecer o pauzinho do viadinho que tá comendo ela. Não precisa me conhecer não, que eu não tenho interesse em conhecer pessoas assim não. Tá? Eu quero conhecer pessoas honestas, verdadeiras. É óbvio, né, que se tiver pessoas honestas, verdadeiras, com titulação grande, mestre, doutor, coordenador, né, experiência da vida, é óbvio que eu quero conhecer, não é isso. Eu não discrimino ninguém por idade, nem por formação, nem por nada. Eu estou falando que eu prefiro pessoas que estão relativamente, né, no estágio inicial da carreira, mas que sejam honestas, que sejam justas, coerentes comigo, ao invés daquelas aquelas que simplesmente são desonestos, mesmo que estejam em estado avançado na carreira. É preferível, tá? É preferível, né? E eu prefiro ajudar essas pessoas de início da carreira a ganhar quilometragem, saltar, né, para ficar em estágio mais avançado na carreira, ao invés de pegar aquelas pessoas que estão em estágio avançado na carreira, mas que não vale nada. Mas eu sei que tem também pessoas em estágio avançado na carreira que são maravilhosas como eu. A questão é encontrar essas pessoas, igual a agulha no palheiro, e aquele lá em cima vai colocar essas pessoas no meu caminho, eu tenho certeza. Tá? Não vai demorar muito, vai ter muitas doutoras, pós-doc, né, do meu calibre, de sentido ético, em sentido de honestidade, transparência, respeito aos valores de direitos humanos, que vão entrar em contato comigo, que vão me procurar, falando, não, cara, você não merece essa vida não, peraí, eu vou te ajudar, vamos lá que eu te ajudo. Eu te ajudo, você me ajuda, a gente vai brigar por você, a gente vai reclamar em todas as instâncias nacionais e internacionais, todos os direitos seus que você merece ter, que você merece viver, e essa gente está tirando tudo de você por inveja, tá? Por jogo sujo, por sacanagem, mexendo todos os pauzinhos para você não viver a sua vida. Não, isso não é justo, você vai viver. Tá? Isso sim é papel de professor e professora, tá? Essas pessoas que vêm até mim, procuram para ajudar, procuram, não, realmente sendo honesto, transparente, ou até estão sabendo de gente de forma que olhando, vem, entrega, denuncia, falando, fulano falou isso, aquilo que traz as provas para mim. São pessoas que merecem crescer junto comigo, merecem ser ajudadas por mim, são pessoas que realmente não estão aí para ficar calados e jogar e ajudar a colocar a criminalidade embaixo do pano, não, são pessoas que estão aí prontas para escancarar mesmo para todo mundo a criminalidade desse povo, estão prontas mesmo para poder jogar no ventilador essa palhaçada que eu estou fazendo e levá-los à responsabilização civil e criminal, tá? Então agora, minha querida aluna e aluno, eu recapitulo com você, né, as aulas que estamos vendo nesse componente curricular, formação docente 3. Na aula 21, minha aluna e meu aluno, nós vimos planejamento pedagógico estratégico. Na aula 22, didática da interdisciplinaridade. Na aula 23, projetos pedagógicos inovadores. Na aula 24, mediação pedagógica e resolução de conflitos. Na aula 25, educação socioemocional. Na aula 26, práticas pedagógicas inclusivas. Na aula 27, didática da oralidade e da escrita acadêmica. Na aula 28, currículo por competências. Na aula 29, aprendizagem colaborativa e em rede. Na aula 30, docência reflexiva e formação contínua. Essa aula de número 27 é a aula didática da oralidade e da escrita acadêmica. É essa aula que eu foco aqui nesse momento, né? E para isso eu trouxe um artigo científico chamado Trabalho com Oralidade na Prática Docente. Ele foi produzido por Franciele Leite Cavalcante, ele é professora de língua portuguesa do Instituto Federal de Alagoas, campus Palmeira dos Índios,
doutor em Ciências da Linguagem, líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudo de Gêneros, né, ENEGEM, CNPq, e atua na área dos gêneros discursivos textuais. E também por Roberta Varginha Ramos Caiado, né, ela é pós-doutora em Linguística Aplicada pela Universidade Católica de Pelotas, doutora em Educação e mestre em Letras Linguísticas pela Universidade Federal de Pernambuco, realiza pesquisas relacionadas aos seguintes temas: linguagem e tecnologias digitais, inteligência artificial sob uma perspectiva linguística, linguística textual e ensino, multiletramentos e multimodalidade. Esse artigo científico ele foi recebido em 12 de abril de 2024 e aprovado em 25 de maio de 2024. Então hoje, agora, 7 horas e 58 minutos, né? 22 de setembro de 2025, hoje uma segunda-feira chuvosa, aqui amanheceu no centro do centro da capital da tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil, orientação espaço-temporal perfeita e exata, típico de pessoa superdotada, com autocuidado preservado, discurso lógico linear, ausência de qualquer sintoma positivo ou negativo de quaisquer patologias mentais, que eu não tenho, claro que não, né? Isso já foi refutado por muitos diagnósticos médicos, né? E também por laudo neuropsicológico comprobatório de minhas altas habilidades de superdotação nível BUC. Então, nesse exato momento, né, 7 horas e 58 minutos, eu gravo para você essa aula 27, didática, né? Que é com o tema didática, né, da oralidade e da escrita acadêmica, baseado nesse artigo científico, apresento aqui para você. Este ensaio tem como objetivo refletir sobre o contínuo fala escrita da prática docente, destacando a representação da oralidade na atividade conversacional. A pesquisa discute a importância da modalidade oral da língua do ensino, rejeitando a ideia de que a escrita é superior à fala. Para tal fim, analisa práticas pedagógicas e gêneros textuais, argumentando que a oralidade é uma prática social interativa para fins comunicativos e se manifesta em diferentes gêneros textuais e contextos de uso. Ao mesmo tempo, defende que a escrita é um modo de produção textual discursiva caracterizada por sua constituição gráfica. O ensaio salienta a necessidade de incorporar a modalidade oral nos diversos campos sociais e ressalta a importância da expansão dessas práticas. Conclui-se que há ainda uma carência de práticas voltadas para a oralidade nas escolas, justificada pela crença de que os usos orais da língua são automaticamente adquiridos no dia a dia. A pesquisa recomenda uma abordagem pedagógica que integre oralidade e escrita, reconhecendo suas diferenças e contribuições únicas para a comunicação eficaz. Sugere-se que uma reorientação das práticas docentes para ampliar as competências comunicativo-interacionais dos alunos e alunas, permitindo-lhes atender às demandas linguísticas sociais com competência. Artigo publicado em revista Letras Raras, né, lá no volume 13, número 2, 2024, tá? Introdução. Pesquisas de diversos autores afirmam que a abertura da escola para a modalidade oral da língua permite que a fala e a escrita sejam postas em pé de igualdade no que se refere ao status de importância, fato este que contribui para atenuar a visão de que esta é superior àquela. Na verdade, nos deparamos muitas vezes com visões equivocadas no sentido de que a fala apresenta propriedades negativas e a escrita propriedades privilegiadas. Isso é inconcebível, uma vez que fala e escrita são modos de representação da língua que se apresentam em práticas específicas de uso. Segundo Marcucci, 2010, página 35, postular alguma supremacia ou superioridade de alguma das duas modalidades seria uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala é superior à escrita, ou vice-versa. Essa visão de supremacia de uma modalidade da língua em relação à outra não surgiu arbitrariamente, houve uma motivação para ela existir. A fala, observada do ponto de vista cronológico, precede a escrita. No entanto, do ponto de vista de prestígio social, esta não é a sequência lógica, uma vez que a escrita é tomada como objeto de valorização social. Dessa forma, não estamos aqui nos reportando apenas aos parâmetros linguísticos, trata-se muito mais de uma postura ideológica. Outro problema identificado, gerador dessa visão equivocada e por vezes preconceituosa,
reside na escolha de metodologia inadequada, na qual a fala é vista sob a ótica da escrita, pautada por uma gramática produzida com a finalidade de estabelecer regras ao código, o que resultou em uma visão amplamente difundida da escrita como estruturalmente elaborada, complexa e formal, e da fala estruturalmente simples, caótica, desestruturada e rudimentar. Sobre essas modalidades, Marcuse nos remete a dois importantes pressupostos. Primeiro, fala e escrita são atividades comunicativas e práticas sociais situadas. E segundo, em ambos os casos temos um uso real da língua. 2003, página 21. Dessa forma, em comum acordo com o linguista a este respeito, a oralidade seria uma prática social interativa para fins comunicativos, que se apresenta sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora. Ela vai desde uma realização mais informal a mais formal nos mais variados contextos de uso. A escrita, por sua vez, nos mostra que seria um modo de produção textual discursiva para fins comunicativos com certas especificidades materiais e se caracterizaria por sua constituição gráfica. Observamos que o autor nos deixa convencidos de que a escrita, independente do seu contexto de uso, é uma modalidade da língua complementar à fala, sendo representada através de modo gráfico, contrário à oralidade que é representada em seu aspecto sonoro. Diante de tal realidade, nos depararmos com demandas sociais que surgem no sentido de exigir o uso da modalidade oral nos diversos campos sociais, e é de fundamental importância considerar não apenas a implantação, mas também a expansão deste contexto nas escolas e além de seus muros, contando com atividades que contribuam para a ampliação da proficiência da oralidade dos alunos e alunas, de forma que estes possam contemplar com competência as necessidades linguísticas sociais. Mesmo diante de tanta importância, não é difícil deduzir o valor que tem sido atribuído à oralidade em sala de aula, pois nos deparamos com uma quase inexistência de práticas da oralidade na escola. E essa quase inexistência se justifica pela ingênua crença de que os usos orais da língua já estão contemplados no seu dia a dia e não precisam fazer parte dos conteúdos abordados na escola. Consequentemente, nos encontramos quase com uma ausência de atividades voltadas ao trabalho com a oralidade e, quando essa acontece, percebemos a centralização das atividades em torno dos gêneros da oralidade informal, restrito ao registro informal, como conversas com colegas e trocas de ideias, sem, contudo, privilegiar uma análise mais consistente dos gêneros orais da conversação pública, que exigem registros mais formais, com escolhas lexicais e padrões textuais mais rígidos. Dessa forma, apesar da oralidade estar tão presente no cotidiano, ela ainda é esquecida no trabalho escolar e deixada de lado como se não tivesse importância. Esse posicionamento é criticado por Dawes, Schneuli e Haller, 2004, página 125. Embora a linguagem oral esteja bastante presente na sala de aula, nas rotinas cotidianas, na leitura de instruções, na correção de exercícios, etc., afirma-se frequentemente que ela não é ensinada, a não ser incidentalmente durante atividades diversas e pouco controladas, assim como denunciam didatas, sociólogos, linguistas e formadores de professores e professoras. O ensino escolar da língua oral e de seu uso ocupa atualmente um lugar limitado. Os autores e autoras afirmam claramente que muitos e muitas docentes limitam o uso da oralidade em sala de aula. Mas para muitos professores e professoras, trazer uma proposta de ensino num contexto situado com a finalidade de abordar essa modalidade da língua em sala de aula não é tarefa fácil, uma vez que muitos destes não foram preparados para tal realidade. O que percebemos muitas vezes é a atitude do professor em ignorar os capítulos que os livros didáticos trazem acerca de um determinado gênero oral, com a justificativa que existem coisas mais relevantes para se trabalhar em sala de aula, como se a questão da oralidade não tivesse a importância que também é destinada à escrita.
O que se observa é uma realidade ainda presente nas escolas brasileiras, a de que a oralidade vem sendo pouco explorada no ensino de língua portuguesa. Antunes, 2003, questiona como se chegar a uma escola que cumpra o seu papel social, visando o exercício pleno e consciente de sua cidadania. Para isso, é imprescindível nos determos a ação do professor em sala de aula. Torna-se necessário, pois, antes de tudo, determinação, vontade, empenho de querer mudar. Isso supõe uma ação ampla, fundamentada, planejada, sistemática e participada, das políticas públicas, federais, estaduais e municipais, dos professores e professoras como classe de cada professor em particular, associada a uma reorientação da prática docente, sendo professora, norteada, através de uma concepção de língua que fundamente seus objetivos. Para que ensinamos? Através de procedimentos. Como ensinamos? Visando um resultado, a ampliação das competências comunicativas e interacionais do aluno-aluna nos diversos contextos de uso da língua em sua modalidade oral. A ampliação dessas competências passa por algumas características que, segundo Antunes, 2003, servem para intervir no trabalho com a oralidade, de forma a aceitar o seu caráter interacional e sua realização em diferentes gêneros e registros textuais. Iniciaremos mencionando que a oralidade deve ser orientada para a coerência global, de forma que o aluno ou aluna consiga reconhecer a unidade temática que constitui o texto. Deve ser orientada para a articulação entre tópicos e subtópicos da interação, a partir do uso de elementos coesivos, como repetições, substituições por sinônimos, hiperônimos, associações semânticas entre palavras e conjunções. Deve ser orientada para as suas especificidades, de forma que se esclareça que a fala não se opõe à escrita, mas que essas modalidades guardam similaridades e apresentam diferenças. Deve ser orientada para a variedade de tipos de gêneros de discursos orais, visto que os textos orais acontecem no formato de variados gêneros e tipos, e sob variados contextos mais ou menos formais, sendo necessário o aluno ou aluna ser capaz de ajustar-se a diversas situações de interações nos discursos orais. Deve ser orientada para facilitar o convívio social, uma vez que diz respeito aos papéis exercidos pelos interlocutoras no momento da interação, em relação à ordem das falas e quem pode interromper, deixando claro o comportamento polido que deve ser desenvolvido. Orientada para se reconhecer o papel da entonação, das pausas e de outros recursos suprassegmentais na construção do sentido do texto, tendo em vista que, além dos aspectos morfossintáticos e semânticos do texto, encontram-se outros de natureza suprassegmental: entonação, pausas, hesitações, truncamentos, alongamento de vogais ou consoantes, silabação, etc., que auxiliam na construção do sentido e na intenção pretendida. Orientada para desenvolver a habilidade de escutar com atenção e respeito os mais diferentes tipos de interlocutores e interlocutoras, quer dizer ter atenção em ouvir o outro, escutar com o outro o que o outro diz. Antunes, 2003. Dessa forma, já não há mais espaço para o professor que é mero repetidor passivo. Ele precisa ter em vista a plena consciência da importância que uma teoria bem fundamentada exerce sobre uma prática bem articulada, de forma que ambas se integram mutuamente. É necessário ao professor de português, além de educador e educadora, ser também linguista e pesquisadora, além que observa, que estuda, que reflete, que avalia os fatos da língua, com a finalidade de criar, inventar e reinventar sua forma de abordá-las, explicá-las, fazendo com que seu trabalho seja mais produtivo e relevante. Como se pode notar, há muito o que se fazer nas aulas de língua materna. Dar importância ao que realmente importa é essencial. Assim, se atentarmos para todas essas implicações pedagógicas, estaremos pressupondo saberes e conteúdos que podem e devem ser discutidos em sala de aula, ancorados em textos e reflexões consistentes a partir dos gêneros textuais dentro de um contínuo fala-escrita, é o que veremos no tópico a seguir. Aspectos relevantes para a compreensão do contínuo fala-escrita. O ensino da oralidade não pode ser pensado divorciado, por assim dizer, entre aspas, da escrita, separado, por manterem relações mútuas. Dessa forma, torna-se impraticável tecer considerações acerca da oralidade sem refletir sobre as suas relações com a escrita, desconsiderando seus usos no dia a dia,
uma vez que ambas são indispensáveis, indissociáveis, imprescindíveis, fundamentais para a interação em sociedade, desde os contextos mais ou menos informais. Marcucci, 2004, nos esclarece esses conceitos importantes. A fala seria uma forma de produção textual discursiva para fins comunicativos na modalidade oral. Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos, bem como aspectos prosódicos envolvendo ainda uma série de recursos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos do corpo e a mímica. A escrita seria um modo de produção textual discursiva para fins comunicativos com certas especificidades materiais e se caracteriza por sua constituição gráfica, embora envolva também recurso de ordem pictórica. A fala e a escrita vão muito além de seus aspectos formais, estruturais e semiológicos, representando a língua como código em seus aspectos sonoro e gráfico. A fala e a escrita aqui englobam todas as manifestações textuais discursivas das modalidades oral e escrita, respectivamente. Trata-se de ir além do oral ou da grafia, é ampliar a reflexão no que tange aos aspectos discursivos e comunicativos, é muito mais processos e eventos do que produtos. Não é mais novidade que fala e escrita são duas modalidades da língua que, embora se utilizem do mesmo sistema linguístico, possuem características próprias, isto é, a escrita não se constitui na mera transcrição da fala, como muitos acham que seja. Variados são os estudos e as tendências que se concentram na relação fala e escrita. Dentre essas tendências, temos a perspectiva das dicotomias, a tendência fenomenológica de caráter culturalista, a perspectiva variacionista e a perspectiva socio-interacionista, a qual nos interessa nesse ensaio. A perspectiva socio-interacionista trata a fala e a escrita sob uma ótica dialógica, interativa e dinâmica no que se refere aos usos da língua e baseia-se numa linha discursiva e interpretativa das relações entre oralidade e letramento. Tabela 1. Fala e escrita. Fala e escritas apresentam, segundo Marcucci, 2010, página 33, dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação, situacionalidade, coerência e dinamicidade. Apesar de perceber que a referida perspectiva não está imune a problemas, Marcucci reconhece ser essa uma terra fértil para análise das estratégias de organização textual discursiva das modalidades falada e escrita da língua, visto que preocupa-se com os processos de produção de sentido do texto, sem desprezar seu contexto sócio-histórico, tomando as categorias linguísticas constituídas interativamente sensíveis ao fator cultural. É ainda preocupação dessa perspectiva a análise dos gêneros textuais e seus usos de forma situada, percebendo a partir dos fenômenos cognitivos e processos de textualização, seja na oralidade ou na escrita, o desenvolvimento da produção da coerência como uma ação do leitor-ouvinte do texto. As relações entre fala e escrita não são tão claras e evidentes, visto que elas refletem um constante dinamismo que se revela entre essas duas modalidades da língua, pois as diferenças entre fala e escrita se dão dentro de um contínuo tipológico das práticas sociais de produção textual e não na relação dicotômica de dois polos. Marcucci, 2004, formula um gráfico representativo dessas relações. Gráfico 1. Representação do contínuo dos gêneros textuais na fala e da escrita. Comunicações pessoais, comunicações públicas, textos instrucionais, textos acadêmicos, conversações, constelação de entrevistas, apresentações de reportagens e exposições acadêmicas. Aqui tem a relação de fala e escrita, todas as principais palavras que interligam essas categorias, essas 8 categorias, relacionando fala e escrita. O autor agrupa os gêneros tanto da oralidade quanto da escrita, sugerindo-os ao longo do contínuo, numa tentativa de encaixá-los em suas respectivas esferas da vida social ou institucional, chamadas pelo linguista de domínios discursivos. O estudioso chama atenção para o círculo intermediário que se visualiza no centro do gráfico e aponta para alguns gêneros difíceis de serem localizados nas modalidades apresentadas. Esses gêneros, sob o ponto de vista da modalidade, são por ele nomeados de mistos ou híbridos. Os aspectos relevantes para a observação da relação fala-escrita
precisam ser vistos e analisados com base nos usos da língua, e não exclusivamente no sistema do código linguístico, apontando para uma distinção continuamente gradual. Isso revelará uma visão não dicotômica de língua na medida em que evidenciará que as manifestações da fala e da escrita se dão num contínuo dos gêneros textuais. Mesmo diante de um farto arcabouço teórico de diversos estudos e reflexões apontados por vários pesquisadores e pesquisadoras acerca de novas metodologias para o ensino da língua portuguesa, em que se pretende fundamentar o ensino de língua voltado para uma teoria sólida capaz de comportar não a predominância de um estudo metalinguístico, com um fim em si mesmo, de conteúdos inócuos e prática de exercícios gramaticais de análise inconsistentes e estéreis, com valorização apenas da norma culta, considerando-a como única variedade permitida, mas acima de tudo isso, uma metodologia que mostra a existência de uma pluralidade de discurso e desse modo traga o texto, seja ele em quaisquer modalidades, para o centro de todo o processo das aulas do ensino de língua portuguesa de base discursiva, cujo foco seja a reflexão sobre o uso da língua. Na próxima subseção, nos dedicamos a refletir sobre a representação da oralidade na atividade conversacional. Representação da oralidade, organização da atividade conversacional. Analisar como se instaura a conversação é de fundamental importância para os estudos da língua falada. A conversação é definida, segundo Fávero Andrade Aquino, 2012, como uma atividade que visa a interação entre dois ou mais interlocutores e interlocutoras, que se alternam constantemente em torno de um determinado tema, com as falas organizadas em turnos alternados, sem uma instauração fixa, o que distingue o contexto simétrico ou assimétrico. Enquanto este se reflete no interlocutor, que tem o privilégio da palavra, cabendo a ele iniciar o diálogo, conduzi-lo e mudar a topicalização, aquele se reflete em ambos os interlocutores e interlocutoras que possuem direitos acerca de tomar a palavra, escolher o tópico discursivo, direcioná-lo e definir o tempo de participação. A estrutura da conversação se dá em dois níveis diferentes de estruturação, o local e o global. Enquanto o primeiro estabelece a conversação através de turnos com interlocutores e interlocutoras que alternam e desenvolvem suas falas, podendo conter hesitações, sobreposição ou assalto de turnos, o segundo, além de estabelecer a organização descrita no primeiro, estabelece regras globais que precisam ser respeitadas na formulação textual, sobretudo no que se refere à condução do tópico discursivo, pois mesmo que este venha a ser desviado de digressão, dentro da interação discursiva, logo após os interlocutores e interlocutoras tratam de retomá-lo. Convém, no entanto, explicitar que, segundo Fávero Andrade Aquino, 2012, o texto conversacional é composto por 4 elementos básicos, a saber, o turno, o tópico discursivo, os marcadores e marcadoras conversacionais e o paradjacente. Toma-se por turno a produção de um falante enquanto ele se encontra com a palavra, abrangendo a probabilidade do silêncio, havendo alternância de papéis dos interlocutores e interlocutoras, ora falantes, ora ouvintes, isto é, toda e qualquer intervenção dos participantes e das participantes durante a interação. Define-se por tópico discursivo o sentido geral do assunto abordado na sequência de turnos. Segundo Aquino, 1991, trata-se do sentido constituído enquanto se fala e gerado também por atividades as quais mobilizam e marcam seus segmentos. Os marcadores e marcadoras conversacionais são tomados não apenas como elementos verbais, mas também como prosódicos, com função interacional, produzidos tanto pelo falante como pelo ouvinte. São eles: os marcadores prosódicos, que compreendem as adjacências de entonação, ascendente, descendente, constante, as pausas silenciosas ou preenchidas, o tom de voz, o ritmo, a velocidade, os alongamentos vocálicos ou consonantais, etc. A digressão pode ser atribuída a uma parte da conversa que não se acha diretamente relacionada ao tópico discursivo, do segmento precedente, nem com o que lhe segue. Os marcadores não linguísticos ou paralinguísticos, que têm a função de estabelecer, manter e regular o contato entre os interlocutores e interlocutoras, abrangem o riso, o olhar, a gesticulação, etc. Os recursos prosódicos ou suprassegmentais, que apesar de serem de natureza linguística, não apresentam caráter verbal. Dentre eles estão as pausas, os alongamentos e o tom da voz. Os marcadores verbais, que compreendem uma diversidade de partículas, palavras, sintagmas,
expressões estereotipadas e orações de variados tipos. Marcucci, 1987, propõe uma subdivisão em 4 grupos. Marcador simples efetiva-se através de uma só palavra, interjeição de verbo, verbo, adjetivo, conjunção, pronome, etc. Exemplo: agora, então, aí, atende, claro. Marcador composto exibe um caráter de sintagma, convergindo à estagnação do termo. Exemplo: então, daí, aí, depois, quer dizer, digamos assim. Marcadores oracional realiza-se através de pequenas orações que se apresentam nos mais diversos tempos e formas verbais ou modos oracionais. Assertivo, indagativo, exclamativo. Exemplo: eu acho que quer dizer, então eu acho. Marcador prosódico integra-se a um marcador verbal, no entanto concretiza-se através de recursos prosódicos. Fazem parte desse grupo a entonação, a pausa, a hesitação, tom de voz, etc. Os marcadores conversacionais, além de se constituírem como elementos de articulação nos termos conversacionais, garantindo o encadeamento coeso das palavras e expressões, asseguram o desenvolvimento continuado da sequência linear. Outra função que merece destaque é que esses marcadores tentam realizar, de certa forma, o papel da pontuação na fala. Dessa forma, promove a direção e a permanência do tópico discursivo, estabelecendo a vinculação conversacional entre os interlocutores e interlocutoras, na medida em que propiciam uma atuação dinâmica que faz prosseguir a interação. O par adjacente é considerado o elemento básico da interação. Trata-se de tipos de pares dialógicos que indicam uma das unidades para o estudo do texto conversacional: pergunta, resposta, convite, aceitação, recusa, pedido, concordância ou recusa, saudação, saudação. Ele pode se estabelecer como elementos introdutor do tópico discursivo, organizando a conversação e controlando a conexão de ações. Dentre os pares apresentados, nos deteremos no par adjacente pergunta-resposta, doravante PR, visto que é o mais utilizado nas atividades discursivas. Conforme Fávero, Andrade e Aquino, 2012, o par adjacente e o tópico discursivo estão profundamente relacionados. Na medida em que os tópicos organizam a conversação, a esses tópicos podem ser estabelecidos por meio de pares adjacentes. Dessa forma, P e R não aparecem aleatoriamente na conversação. Trata-se de estratégias utilizadas pelos interlocutores e interlocutoras, podendo servir para introdução de tópico. Ao ser iniciada uma conversação, é comum que os falantes, além de iniciarem com uma P, recorram a outras P's ao introduzirem novos supertópicos. Essa estratégia é recorrente para estabelecer a introdução do primeiro tópico a ser desenvolvido pelos interlocutores e interlocutoras. Continuidade de tópico. Para que haja a continuação de determinado tópico, também são utilizados as P's e R's. O desenvolvimento do tópico depende da natureza da P formulada, uma vez que essa pode aparecer com a finalidade de pedir informação, esclarecimento ou confirmação. Redirecionamento de tópico. Quando os interlocutores e interlocutoras percebem o desvio do tópico inicial, podem redirecioná-lo através de uma P, reintroduzindo o tópico inicial. Mudança de tópico. Essa estratégia ocorre por causa do esgotamento de assunto, simplesmente por não requerer mais abordar determinado tema. Pode ocorrer uma P de redirecionamento à mudança de tópico. Essa mudança pode ser de nível local, mudança do subtópico, ou de nível global, mudança de supertópico, no supertópico. Passaremos agora a apresentar situações que desencadeiam alguns problemas na compreensão dessas interações orais, segundo Fávero, Andrade e Aquino, 2012. São elas: hesitações, paráfrases, repetições e correções. Hesitação. Essa situação é classificada como um problema que é percebido no momento de sua formulação, que se caracteriza pelo que vem depois, ou seja, o locutor hesita, às vezes gagueja, até encontrar um termo adequado ao objetivo desejado. Paráfrase. Trata-se da reformulação, bem ou mal, na totalidade ou em parte, de algo já dito, mas que procura manter uma relação de sentidos equivalentes. Essa atividade de formulação sempre se remete a um texto produzido anteriormente, com o objetivo de reafirmá-lo ou esclarecê-lo, evidenciando, portanto, um elo de intertextualidade. Repetição. Conforme Marcucci, 1996, esse processo é uma das atividades de formulação mais presentes na oralidade, podendo assumir diversas funções, dentre elas a organização do que é dito e a manutenção da coerência textual.
como também a organização de tópicos e o desenvolvimento de sequências mais compreensíveis. Correção: essa atividade de formulação se evidencia a partir da reformulação de um enunciado considerado errado construído anteriormente. Trata-se de uma formulação retrospectiva, uma vez que o falante tem a oportunidade de usar uma estrutura que acabou de produzir e reformulá-la de maneira mais satisfatória. Como é perceptível, as atividades de formulação realizam um papel fundamental no processo constituinte dos textos falados, uma vez que o locutor recorre a essas atividades com o escopo de formular processo de desenvolvimento de suas próprias construções e também das construções de seu interlocutor. Este é um terreno fértil para refletir acerca das diversas práticas de letramento, a partir de contextos sociais situados socio-historicamente. Essa abordagem trouxe consigo muitas contribuições para o ensino de língua. Breves considerações. O presente ensaio apresentou as motivações pelas quais se torna relevante realizar uma abordagem a partir dos gêneros orais em sala de aula. Nesse sentido, trouxemos uma discussão acerca da oralidade para as aulas de língua materna, haja vista que, em grande parte dos casos, a escola relega esse trabalho a segundo plano. Foi contemplado o contínuo da relação fala-escrita e a forma como se organiza o texto conversacional, levando-se em consideração que tanto a fala quanto a escrita têm sua própria maneira de se organizar, desenvolver e transmitir informação, o que permite que se a tome como um fenômeno específico. Cumpre destacar que os estudos sobre o ensino de línguas têm tido destaque no cenário brasileiro, com sua atenção voltada não mais para um ensino classificatório, prescritivo e descontextualizado, no entanto, para um ensino que privilegia a dimensão interacional e discursiva da língua a partir de uma abordagem voltada para o ensino de gêneros em sala de aula. Essa mudança de paradigmas tem como condição principal preparar o discente no sentido deste dominar a língua, com o objetivo de participar ativo e criticamente de tudo que acontece à sua volta. Como é perceptível, as atividades de formulação realizam um papel fundamental no processo constituinte dos textos falados mais formais, uma vez que o locutor recorre a essas atividades com o escopo de formular processos no desenvolvimento de suas próprias construções e também das construções do seu interlocutor e interlocutora. É pertinente observar que a escola deve adentrar aos espaços em que os alunos e alunas se locomovem com intensa habilidade, desenvoltura, familiaridade e motivação, utilizando isso a favor de uma metodologia que o insira em contextos mais formais de uso da língua. Assim, quando nos referimos ao contínuo fala-escrita, na verdade, o que se pretende é uma reflexão por parte da professora e do professor de práticas, formações e aportes teóricos utilizados para a sua atualização, que reverberam na sua prática docente, no seu discurso sem preconceito, nas suas aulas, privilegiando todos os eixos do ensino da língua portuguesa. Dessa forma, os resultados obtidos nesse estudo permitem-nos, então, afirmar que o papel da escola, pois, é exatamente proporcionar ao aluno e aluna experiências que visem sua inserção em atividades de ascensão social. É favorecer oportunidades com o mundo letrado, desde uma simples conversa informal até a elaboração de apresentação, de textos científicos, desde a experiência familiar básica, como a de um pedido, até a experiência de conversação com uma autoridade, levando em consideração as relações do próprio texto com sua finalidade, o seu propósito comunicativo, seu suporte, sobretudo sua ideologia. Dessa forma, saber apresentar um trabalho científico em uma comunicação oral ou participar de um grupo de estudo interagindo com ele representa ter a oportunidade de ascender socialmente, saber ouvir o noticiário e tecer seus pontos de vista, representa observar o mundo de forma crítica. É exatamente isso que se requer dos alunos e alunas, letramentos. Com isso, não queremos dizer que o professor ou professora tem um céu sem nuvens nebulosas, ao contrário, ele precisa reconhecer que há sim muitas pedras no meio do caminho, contudo torna-se seu papel fundamental retirar todos esses obstáculos que têm atravancado a continuidade do seu caminhar, em especial ao que se refere à modalidade oral da língua. Então, assim, quer dizer, deu para perceber, né, que a oralidade, né, a forma de falar conversada, ela é tão relevante quanto a escrita.
com dinâmicas em grupo, atividades, né, faladas, apresentações orais em sala de aula, em eventos científicos, né, dinâmicas, seminários, workshops, né, debates, né, tudo isso é relevante tanto quanto a escrita, a redação, né, o artigo científico, a iniciação científica, o TCC de graduação, de especialização, a dissertação do mestrado, a tese de doutorado, né, o relatório do pós-doutorado, tudo isso, a escrita é poder, a fala também. Mas só escrevendo não dá para se treinar as habilidades interpessoais, conversacionais, atitudinais necessárias, tanto para a prática discente, prática docente, prática, né, como pesquisador, pesquisadora. Lembrando que até em grupos de pesquisa é necessário liderança, né, coordenar grupo de pesquisa. Eu coordeno uma comunidade científica, dentro dela tem vários grupos de pesquisa, faz quase um ano. Eu sei, eu converso muito bem, eu faço treinamentos com os mestres e mestras, doutores e doutoras da minha, né, da minha comunidade, já treinei vários deles e delas no uso das ferramentas computacionais, já treinei vários deles e delas, né, na parte da produção científica, né. Muitos, né, doutores que não tinham produtividade científica, né, têm hoje, graças a mim, né, muita produtividade científica, né, embora muitos tenham sido ingratos também, tenham até sumido depois que inflaram o Lattes, né, com muita produtividade, conseguiram alguma bolsa lá, racharam fora, foram embora, não ajudaram mais, né? Porque nem obrigado falaram, né? Mas a minha parte eu fiz, treinamento eu forneci para todo mundo, eu forneço, embora não hajam pessoas que reconheçam, sejam gratas, enfim. Mas a oralidade, ela é relevante, não há superioridade da oralidade em relação à escrita e nem da escrita em relação à oralidade, conforme apontado por essas doutoras, né? Doutora em ciência da linguagem, doutora em educação, né? Por quê? Porque tanto a forma falada como a forma escrita são comunicações verbais, né, que são complementares, que são indissociáveis, são fundamentais, né, para o aprendizado, para o ensino, né, para, né, todo o processo ensino-aprendizagem, né, relação discente-docente, docente-discente, docente-docente, discente-discente, etc., né, instituição de ensino e também a comunidade, né, composta por discentes, docentes, funcionários, etc., né, da comunidade escolar, da comunidade universitária. Então, isso é que fica, né, de legado, vamos dizer assim, de lição mais prática, né, dessa aula. Não há superioridade, supremacia da oralidade em relação à escrita e nem vice-versa. Ambas estão no mesmo plano, juntas são fundamentais, imprescindíveis, né, são indissociáveis, elas são necessárias para o aprendizado, para o ensino, né? Principalmente quando estamos na figura, né, do professor-professor, é que temos, né, que usar muito a oralidade, como eu uso aqui, né, apresentações orais, né, apresentações escritas na forma do artigo, apresentações orais minhas, falando, explicando, treinando. Né, quando é o uso de ferramentas computacionais, eu apresento, compartilho tela da ferramenta computacional e eu vou operando, né, mostrando na prática como se faz, sanando dúvidas também na prática como se faz. Então isso é fundamental, né, para que nós possamos ensinar a alunos, né, passar para alunos, demonstrar como que a oralidade ela não é superior à prática, nem vice-versa. É necessário que nós saibamos, tanto na teoria como na prática, a relevância de cada uma, tanto da oralidade como da escrita. Por exemplo, aquelas pessoas que se dedicam apenas à pesquisa, mas detestam falar em público, detestam conversar, detestam negociar, detestam liderar, detestam delegar, gerir equipe, detestam trabalhar em grupo, não vão conseguir demonstrar para o aluno e a aluna a relevância da oralidade. Podem conseguir demonstrar a relevância da escrita científica, por exemplo. Mas isso é pouco, é apenas um lado da moeda. Né? E aqueles que gostam de falar em público, né, que tem lá 10, 20 anos lá da docência e tal, e acham que são professores completos, ainda não são. Porque ainda não dominam a parte escrita. Tem muitos que são doutores, estão lecionando há décadas, e às vezes nem os resultados da tese são publicados, tem lá meia dúzia de artigos publicados, quer dizer, não sabe nada de ciência, não sabe produzir um artigo de alto impacto, não produziu em quantidade, em qualidade, em profundidade, e quer ensinar isso para o aluno, quer lá orientar TCC. Eu vejo muitos aí, pessoas no corpo docente de universidade, com titulação de doutor, doutora, sendo colocados como orientadores e orientadoras, né, sem ter produtividade compatível com a titulação. Não sabem, não são cientistas ainda, são apenas titulados de doutor, doutora, são diferentes. Uma coisa é ter título de doutor, doutora, outra coisa é ser cientista. Eu sou um cientista genial, eu sou um cientista que eu dou aula para esses doutores e doutores, esse povo é beabá, é moleque ainda, é menininho, é o que eu falo.
E tem muitos deles e delas que estão lá orientando. Como é que um sujeito desse vai orientar a iniciação científica, vai orientar uma pessoa de graduação, especialização, até mestrado, doutorado, sendo que não entende de escrita científica, não domina a metodologia da pesquisa científica. Apenas tem uma tesinha mequetrefe de doutorado lá, que outros aprovaram, às vezes nem aquilo publicou ainda, não é tudo menininho ainda, está na fralda ainda, não tem bagagem, não tem quilometragem nessa área científica. Vai ensinar o quê? Ele pode ensinar oralidade, porque às vezes está 10, 20 anos lá falando, igual papagaio. Então isso de tanto falar igual papagaio, ele consegue ensinar o aluno e a aluna a falar igual papagaio, igual ele. Então isso é oralidade, consegue fazer. Mas a escrita científica mesmo não tem experiência quilometragem nessa área, você vai fazer o quê? Tem, e é mesmo assim oralidade, muitos desses doutores, né, que cometem criminalidade como esse que eu estou processando, por exemplo, não tem moral para falar, nem na parte de oralidade não tem qualificação, porque está falando uma coisa lá na frente, está fazendo outra, está falando da diversidade, da inclusão, da justiça, da verdade, sendo por detrás está praticando injúria, difamação, entendeu? Está montando, está estragando relacionamento entre pessoas e o gênio, o superdotado que está com inveja, está queimando o filme superdotado para gerar danos psicológicos, materiais e morais para o superdotado que está morrendo de inveja e ódio dele. E ainda está lá, né, blá 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 blá, não entende nada de área científica, menino, moleque, área científica, está lá 10, 20 anos, blá 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 falando, está tentando ensinar o aluno e a aluna a virar papagaio igual eles, e papagaio que vai falar minhoca, que vai entrar para ouvir sair pelo olho de outras pessoas, porque esse povo não tem, esses doutores, coordenações de curso que eu processo, não tem nem competência técnica científica, muito menos moral para falar, não tem moral para ensinar nada, tá? São tranqueiras, são criminosos que deveriam estar na cadeia e no devido momento vão estar. Tá? Então, em resumo, oralidade não é superior à escrita nem vice-versa, mas para que sejamos competentes, né, qualificados para utilizar a oralidade, né, e escrita no seu devido lugar, né, demonstrar a relevância das duas indissociavelmente para alunos e alunas, é necessário que tenhamos não só a competência técnico-científica, né, ou seja, quilometragem nessa área científica como eu tenho, né, centenas de artigos publicados, mais de 500 trabalhos técnicos concluídos, mas também tenhamos quilometragem, né, e moral para falar, para demonstrar a relevância da oralidade, como eu tenho, que sou um ser humano honesto, justo, verdadeiro, sigo a lei, e estou, né, buscando ensinar a legislação para esses doutores de coordenação de curso, né, por meio das vias, né, criminais e cíveis, né, para que cada magistrado esfregue a legislação na cara dessa gente, para essa gente criar vergonha na cara, né, sair lá do pedestral, né, se colocar no devido lugar, de menininho, aprender a legislação, aprender a respeitar o direito superdotado, que assim a minha vida anda e a vida dessa gentinha anda depois, é claro, né, que aqueles que, né, forem condenados à área criminal pagar, né, na área criminal, aqueles que forem condenados à área civil pagarem nessa área civil também. Então, caso você, meu aluno, minha aluna, tenha ficado com dúvidas sobre oralidade escrita, a relação entre elas, a relevância entre as duas, a indissociabilidade entre as duas, por favor, entre em contato comigo, né, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, né, por meio de encontros presenciais ou mesmo encontros virtuais.